Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos acompanhar como os descendentes de Noé se espalharam pela terra, formando nações, povos e culturas que dariam origem ao mundo como conhecemos. Gênesis capítulo 10. Os descendentes dos filhos de Noé. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé, eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabteca. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz: seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Sinar. Daquela região Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote-Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anão, Leabe, Naftu, Patros, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de dois filhos, Sidom, o mais velho, e Et. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Zemareus e os Amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, perto de Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã foram Us, U, Jéter e mais. Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi pai de dois filhos, um se chamava Peleg porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, o seu irmão se chamava Joctã. Joctã foi pai de Almodá, Selefe, Azar-Mavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio todas as nações da terra descenderam de Noé. Explicação. Gênesis capítulo 10 é conhecido como a tabela das nações. Ele nos mostra como os descendentes de Noé se multiplicaram e preencheram a terra, exatamente como Deus ordenara depois do dilúvio. Esse capítulo pode parecer à primeira vista apenas uma lista de nomes difíceis, mas ele carrega em si uma verdade profunda: Deus está por trás da história, guiando os caminhos da humanidade. Então, vamos olhar com calma para essa narrativa e entender o que ela nos ensina. Depois que o dilúvio passou e a arca repousou sobre o Monte Arara, Noé e sua família receberam de Deus a missão de repovoar a terra. Seus três filhos, Sem, Cã e Jafé, se tornaram o ponto de partida de todas as nações que conhecemos hoje. É por isso que Gênesis 10 é tão importante. Porque ele nos ajuda a entender como cada povo, cada língua, cada cultura foi surgindo ao longo da história. Começamos com os descendentes de Jafé, que foi o filho mais velho. Seus filhos e netos deram origem a povos que habitaram as regiões das ilhas, do norte da Ásia, Europa e partes do Oriente Médio. Nomes como Gomer, Magog, Javã e Tubal aparecem aqui. Muitos estudiosos acreditam que deles vieram povos como os gregos, os citas, os medos e outros que se estenderam até longe nos séculos futuros. Jafé representa a expansão dos povos para além das fronteiras próximas, como uma ampliação do plano de Deus para encher a terra. Depois, o texto foca em Cã, cujo nome está ligado a povos que ocuparam principalmente a África e partes da Ásia. Entre seus descendentes estão nomes muito conhecidos: Cuxi, Misraim, Put e Canaã. De Cuxi, por exemplo, surge Nimrod, um homem poderoso na terra, o primeiro a ser descrito como um grande caçador diante do Senhor. Nimrod foi o fundador de grandes cidades, como Babel, Nínive e outras que viriam a ter papéis importantes na história bíblica.
A menção de Nimrod nos lembra como o orgulho humano pode tentar construir reinos próprios à parte de Deus, algo que veremos em breve na história da Torre de Babel, no capítulo seguinte. Mas Cã também é lembrado como o pai dos cananeus, povos que mais tarde ocupariam a terra que Deus prometeu a Abraão, e com os quais Israel iria se confrontar. Essa presença dos filhos de Cã nas nações pagãs nos mostra que, assim como Noé tinha filhos obedientes a Deus, também havia descendentes que se distanciariam da vontade divina. Por fim, temos os descendentes de Sem, o terceiro filho de Noé, mas espiritualmente o mais importante para a história bíblica. Foi de Sem que vieram os povos semitas, incluindo os hebreus, povo escolhido de Deus, que dariam origem ao Messias, Jesus Cristo. Na genealogia de Sem encontramos nomes como Elão, Assur, Arfaxade e Lude, que deram origem a povos como os elamitas, assírios, e mais tarde os israelitas. A estrutura dessa genealogia deixa claro que Deus estava preservando uma linhagem específica para cumprir suas promessas. Sem é o eixo espiritual dessa história, pois dele viria Abraão, o pai da fé, e toda a história da salvação. Assim, Gênesis 10 apresenta muito mais do que uma lista de descendentes. Ele mostra como Deus é Senhor sobre as nações. Ele permite que a humanidade se espalhe, forma povos diversos, com culturas, línguas e identidades próprias, mas continua trabalhando por meio da família que escolheu para trazer a redenção. Mesmo quando os homens constroem seus próprios reinos, como Nimrod fez em Babel, Deus continua governando soberanamente os rumos da história. Aqui está também uma verdade espiritual preciosa: todas as nações vêm de um mesmo Criador. Somos todos parte de uma só família humana, filhos de Adão, netos de Noé. Isso é uma lembrança poderosa contra o orgulho racial, contra a discriminação e contra qualquer ideia de superioridade entre povos. Em Cristo, essa verdade fica ainda mais clara, pois ele veio para salvar gente de toda tribo, língua e nação. Este capítulo ainda aponta para algo maior: o plano de Deus não falha. Mesmo quando a humanidade parece se perder, ele mantém seu propósito intacto. Das 3 linhas de Noé, Deus separou uma, a de Sem, e dela faria brilhar a luz da salvação. Isso nos ensina a confiar, mesmo quando não enxergamos o futuro com clareza. Deus sempre tem um plano. Ao final do capítulo, o autor repete algumas vezes que cada família, cada clã foi se espalhando com sua própria língua, em suas terras e nações. É como um lembrete de que Deus respeita a diversidade humana. Ele criou um mundo com línguas diferentes, com modos de viver distintos, mas todos sob seus olhos e para sua glória. E ao mesmo tempo, essa diversidade aponta também para a missão da Igreja. Se todas as nações vieram de Deus, então todas precisam ouvir sobre o seu amor em Cristo. Por isso, quando Jesus manda seus discípulos pregarem a todas as nações, ele está cumprindo um plano que começou ali, em Gênesis 10, milhares de anos antes. Então, ao olhar para este capítulo, percebemos que ele não é apenas uma genealogia antiga. É um capítulo vivo, que nos convida a contemplar o cuidado de Deus pela história humana. Ele mostra como nosso Deus está no controle, como ele honra suas promessas e como ele continua chamando pessoas de todas as nações para fazerem parte de sua família eterna. E assim termina Gênesis 10, com um mundo cheio de vida, cheio de povos, cheio de promessas. Um mundo preparado para que o propósito de Deus se revele, passo a passo, até que o Salvador venha ao mundo, e nele se cumpram todas as promessas da aliança que começou lá atrás, com Noé, no pós-dilúvio. Se você gostou de A Bíblia Narrada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade. Quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.